Pessoal, Robson aqui da Novatec, Rio de Janeiro. Mais um vídeo aqui para o canal. O pessoal acaba me perguntando muito qual dermógrafo, qual Dermapen, qual micromotor, né, comprar. E eu resolvi fazer aqui um comparativo do Halt, tá? Do Halt com o Sharp 300. Os dois são de primeira linha, tá? São itens relativamente de valor agregado muito alto, tá? Mas que são bons, são muito bons, tá? Eu sempre indico o Sharp 300 ou a Halt, mas eu queria mostrar para vocês aqui um comparativo entre eles, tá? E um fator decisivo para você realmente comprar o Sharp 300 ou o Halt, tá? Então fica até o final do vídeo aqui para você entender um pouco a opinião de quem realmente faz a manutenção, o que dá mais problema. Então eu vou pontuar aqui assim, e o fator decisivo ele vai contar 3 pontos e para o outro 1 e normalmente o fator que não é muito decisivo, eu vou dar 2 pontos para 1, mas eu vou listando aqui na hora que a gente estiver fazendo, tá? Esses 3 Halts aqui já estão com a manutenção pronta, já estão feitas, né? Chegou o Halt para gente fazer, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, vamos pegar o peso de cada um, né? Porque muitas das vezes a cliente dá importância ao peso, né? A profissional dá importância ao peso para fazer o trabalho dela ali, tá? Então vamos lá pesar primeiro o Sharp 300. A nossa balancinha aqui deu 75,88, tá? 75,88. Então esse é o peso do Sharp 300. Vamos pesar agora aqui o Halt. Então 63,12, tá? 63,12. O Halt então ele ganha 2 pontos, né? E o Sharp 300 ganha 1 ponto só, tá? Então ele é um pouquinho mais leve aí, tá? Bem tranquilo, tá? Com relação, pessoal, com relação ao ruído do Halt e do Sharp 300, tá? Eu acho o Halt com um ruído muito leve, muito tranquilo, tá? Ele tem um ruído bem tranquilo. Então o Halt e o Sharp 300 eu acho um ruído um pouquinho mais alto, mas não é nada fora do padrão não, tá? Mas eu acho o Halt ele mais macio e ele com ruído menor, tá? Então mais uma vez o Halt ele ganha aqui, então 2 pontos com 1 ponto só do Sharp 300. Vamos a um outro item, do tamanho dele, né? Já dá para perceber aqui que o tamanho do Sharp 300 é maior, né? Então eu já medi aqui, ó, o Sharp 300 ele tem 13 centímetros e alguma coisa, tá? Ó, tem 13 centímetros já. Ajustando aqui, em 13 centímetros, ok, tá? E o Halt ele tem 11 alguma coisa, ele todo fechado aqui, ó, tem 11,39, 11,40, tá? Então o Halt ele é menor e lembrando que ele é mais leve, tá? Então o Halt ganha novamente 2 pontos e o Sharp 300 ganha 1 ponto só, tá? Vamos a um outro item que é a voltagem deles, né? Os dois, lembrando que os dois são de fio, né? Os dois têm um fio.
Eu tenho um vídeo aqui, tomara, né, que eles não tentem lançar o modelo sem fio, né, tanto da Halt quanto do Sharp 300. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar o card aqui, que eu falo do Biomaser. Ele lançou um dermógrafo sem fio, né, e que tá dando problema direto, né? Então eu falo justamente, a fábrica lançou, evita de comprar logo de imediato, tá? Evita de comprar, deixa fazer parte do mercado aí, 2 anos aí para você comprar, porque com certeza vai dar problema, com certeza vai dar problema, tá? Então a Halt não lançou ainda, a Sharp 300 ainda, né, não lançou esse modelo sem fio, então tomara que não lance, porque ele sempre vem com uma placa e aí dá problema, eles vão ter que reverter. Então vou deixar, já deixei o card aqui, tá na descrição também o vídeo, então assistam aí para vocês não comprarem assim que lançar um modelo sem fio. Então os dois, né, com fio sem problema nenhum, tá? Os dois têm 12 volts, né? Então sem problema, 2 pontos e 2 pontos na voltagem, tá? Eles empatam. A questão do motor também não vejo muita diferença, tá? Então 2 pontos também para cada um, 2 pontos, tá? E o fator decisivo, pessoal, esqueci de mencionar aqui o fator agulha, tá? Então vamos entrar nessa pontuação aqui também. Bom, Sharp 300, vocês sabem que é Easy Click, tá? E o Halt, a agulha específica deles, tá? Ela tem um imã aqui, né? Que acaba imantando aqui, ó. E é uma agulha específica do Halt, tá? Você não consegue comprar outra para usar nesse dermógrafo. Já no Sharp 300 você consegue fazer isso sem problema, tá? Você pode comprar o original ou não, tá? Opção sua. Então nesse quesito aqui de agulha, o Sharp 300 ganha, tá? Então 2 pontos pro Sharp 300, mais um pro que eu falei lá no início, que vão ser 3 pontos para um e 1 ponto, né, para o outro, tá? O fator decisivo que eu acho, para ambos os modelos são o batedor. Eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhada. O batedor que eu digo é esse mecanismo aqui, ó. É esse mecanismo aqui. O da Halt, ele gira 360, ou seja, ele gira junto com a haste do motor, né? Ele gira em 360. É uma peça plástica, né? E que tem um desgaste grande aqui, ó. Ele tem um desgaste grande nessa peça plástica. Se você não fizer manutenção, não lubrificar, tá vendo aqui, ó, a graxinha? Ela fica aqui lubrificando, ok, tá? Mas chega uma hora que isso aqui resseca, né? Depois de muito tempo de uso, ele resseca e aí ele vai danificando essa parte aqui, tá? Então, esse aqui eu acho um fator bem problemático da Halt, tá? Mas precisa fazer a manutenção dele corretamente, tá? E o da Sharp 300, ele não é 360. O que acontece? Ele gira, ó, ele gira, só que ele fica assim, ó. Ele fica assim, esse batedor, ele sobe e desce, ele não é 360. Então ele fica dessa forma aqui. O que gira é a parte só de interno ali, e que ele vai fazendo a oscilação. Esse é um ponto muito importante, tá? Para você de escolha, tá? Porque dá manutenção especificamente no batedor e no batedor. Então
Esse aqui eu acho melhor para você comprar, né? Para você trabalhar, porque ele vai durar um pouco mais. Existe problema? Existe problema também no batedor. Não vou falar que não exista, tá? Mas eu acho o Sharp 300 melhor do que o Halt. Então, 3 pontos e 1 ponto só. Então, assim, na soma total, os dois são muito bons, primeira linha, sem problema nenhum. Eu vou deixar o link aqui embaixo da GR Color, do Sharp 300, do próprio Biomaze, né? Biomaze com fio, tá? Biomaze com fio, que ele tem um batedor parecido com o do Sharp 300, que também é muito bom, tá? Também é muito bom. A versão com fio, agora eles lançaram sem fio, tá dando problema direto e é um dermógrafo caro, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo desses itens aqui, tá bom? Se alguém quiser comprar, tomar essa decisão, tanto o Halt quanto o Sharp 300, sem problema nenhum, você pode comprar. E se você colocar o peso no Halt por conta dele ser mais leve, do tamanho dele, ok, sem problema, tá? Mas precisa fazer a manutenção dele regularmente, tá? Fazer essa lubrificação, fazer a calibragem dele, tá? Para não ter problema. E do Sharp 300 também não foge muito disso não, tá? Você precisa fazer a manutenção, vai depender da quantidade de serviço que você faz. Você deixar ele parado durante 6 meses, não precisa fazer a manutenção. É óbvio que é uma avaliação ali e tudo mais. Mas se você trabalha muito com ele, precisa parar para fazer a manutenção, para lubrificar o motor. Acabei pegando um esses dias que deu, por falta de manutenção, o motor acabou comendo, né, a haste ali e tudo, por falta de lubrificação. Então você pode perder o motor desse ou desse aqui, que acaba sendo caro, né, a manutenção, para fazer se você não antecipar, não fizer essa preventiva, tá bom? Então tá o link aqui embaixo, tá? Entra aqui no Mercado Livre para você dar uma olhada lá nos modelos que nós selecionamos, tá bom? Pessoal, um grande abraço aí, vamos ficando por aqui, se inscreve aí no canal